Porque a tecnologia ela vai definir quem cresce e quem cai. Se a gente analisar quem está crescendo, é quem tem tecnologia, quem domina a tecnologia, quem vai bem com tecnologia. E se você analisar quem está caindo, é aquelas pessoas que não conseguiram ainda lidar com os impactos da tecnologia dentro do seu trabalho. Uma coisa que a gente consegue ver também é que quem tá crescendo aqui tá proporcionando experiência, né? Boa parte desse top 10 aí são marcas que são referência em experiência pro consumidor. Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir aqui com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Estou aqui com o Victor Alexandre e Caroline Ferradosa, que vocês já conhecem, e hoje a gente vai falar de um assunto aqui muito legal que é as marcas brasileiras mais valiosas, né? A gente viu aí que a Interbrand, que é um respeitadíssimo estúdio aí de consultoria de marcas, eles lançaram anualmente a 25ª já edição desse estudo deles. É um estudo muito interessante que eles fazem para tentar compreender aí quais são as marcas brasileiras mais valiosas. Significa que são as marcas presentes no Brasil? Não, significa que são marcas de origem brasileira mesmo e que são brasileiras ainda, tá? Então é por isso que vocês não vão ver marcas de repente como Coca-Cola, Heineken, porque não são marcas originalmente brasileiras. Mas vamos falar aí, Victor, do que a gente vai abordar nesse nosso episódio de hoje? É isso aí. Hoje aqui nos tópicos o episódio tá curto, embora não esteja tão curto assim do conteúdo que a gente vai trazer para vocês, mas a gente começa aqui falando sobre o que é, né, o estudo de marcas brasileiras mais valiosas da Interbrand. O Matheus deu uma breve introdução pra gente, mas a gente vai falar um pouquinho mais para todo mundo ficar na mesma página. Depois a gente vai para a metodologia da pesquisa, né, para saber um pouco mais de como eles fazem esse estudo. E aí a gente vai para a leitura de dados para falar um pouco mais sobre quem são essas marcas mais valiosas, por que elas estão aí e dá também nosso pitaco, né, que a gente gosta de palpitar sobre tudo que a gente fala por aqui. Sim, fonte vozes da nossa cabeça, né? É a melhor parte. Que horror, é a experiência. Tá certo. Eu gosto de me menosprezar. E aí eu menosprezei vocês junto. Tamo valendo nada. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais. Então lá no Instagram vocês acham a gente por GKPBcast. Lá vocês encontram os episódios que saem, os cortes, enfim, deixam os comentários lá, que inclusive a gente lê aqui os comentários. A gente ama receber o comentário de vocês. No YouTube vocês conseguem achar a gente pelo canal do Geek Publicitário. Tem a playlist lá certinha do nosso pod. Entra lá, maratona, fica por dentro de tudo também. No TikTok vocês conseguem achar a gente procurando por GKPB Oficial, e nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer e tudo mais, é só jogar lá GKPBcast que vocês conseguem ouvir a gente fazendo aquela faxinona ou trabalhando, dirigindo, e que é sucesso, hein? Então vamos otimizar o tempo, galera, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de ouvir podcast lavando quintal, aí, correndo e treinando. Faz muito tempo que eu não treino, mas eu gostava quando eu treinava. Arrasou. Eu não gosto de ouvir podcast, eu gosto de assistir. Então eu preciso de um momento ali. Você põe na momento TV. podcast. Eu jogo no YouTube, na TV e assisto por lá. Eu boto na segunda tela enquanto trabalho. Aí, ó, cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. Durante o trabalho eu não consigo, eu não presto atenção em nada do que tá falando no podcast. Eu também. Eu presto atenção, tipo, de 10 em 10 minutos. É por aí, é assim que eu consumo. Aí eu tenho que voltar tudo pra... Ah, interessante isso, vou voltar. É por isso que eu não consumo podcast muito sério. É só pra eu ter uma companhia ali. de brincadeirinha. É só pra ter uma companhia a pras vozes da cabeça. A voz cabeça. do anjo sussurrou no seu ouvido ali, né? Exatamente. Perfeito. Se for bagulho sério, presta atenção. Então, aguenta aí que depois da vinheta, a voz do anjo vai sussurrar no seu ouvido nesse nosso podcast. GKPBcast. Vamos falar desse estudo, então? O estudo é literalmente esse o nome dele mesmo, né? Marcas brasileiras mais valiosas. E ele busca aí tangibilizar o trabalho das equipes de marketing e de comunicação em todo o país com uma análise profunda das marcas que impulsionam a transformação dos negócios e da sociedade. Nesse contexto aí, eles estão divulgando, né, a 25ª edição do estudo que revela as 25 marcas brasileiras mais valiosas. E tu sabe qual que é a fonte dessa informação?
Vozes da cabeça da Carol. Não, tá lá no site gkpb.com.br, que foi um texto escrito lá, vai estar autor Matheus Ferreira, tá lá pra você conferir as informações também. Fala umas merda de vez em quando, mas vale a pena. Esse texto tá legal, porque eu até procurei fazer uma análise que fosse um pouco além da análise da Interbrand. É importante a gente dizer que no nosso post também tem o link para você baixar o estudo completo, que tem várias análises que a própria Interbrand faz, em cima dessa pesquisa, né? A gente vai falar um pouquinho já sobre a metodologia da pesquisa. E no nosso post você tem outras análises em relação à pesquisa, mas a pesquisa é muito completa, ela tem bastante coisa, ela busca trazer diversas interpretações também desses dados, tá bem legal. Mas aí a gente vai para os nerdinhos agora, né, Victor? Quer falar aí pra gente sobre a metodologia da pesquisa? Vamos lá. Então, a Interbrand, né, para quem não conhece, ela é pioneira na avaliação de marcas desde 1988 e ela oferece uma metodologia certificada pela ISO 10668 que analisa como a marca impulsiona o mercado e o crescimento do negócio. Então, assim, a abordagem considera o desempenho financeiro, a influência da marca nas decisões de compra e a força competitiva, fornecendo um roteiro para otimizar o impacto da marca em clientes, colaboradores e investidores. Eu achei muito completo e muito legal porque eles consideram várias vertentes, né? O Top of Mind não considera tanta coisa, então aqui a gente consegue ver de fato o poder da marca distribuído em vários segmentos. Achei muito legal. Achei interessante isso que você trouxe do Top of Mind, porque vale a gente trazer aqui para as pessoas também, né? Qual que é a diferença? O Top of Mind, primeiro, o Top of Mind ele é um estudo mais representativo do que esse. Depois a gente vai ver aqui em detalhes da metodologia, eles só falam com as classes A, B e C na parte de entrevistas, né? E ele não é só um estudo de entrevistas, e aí ele tem esse complemento que o Top of Mind não tem. Ele vai além, ele vai no valor das empresas no mercado, né? Possibilidades aí de negócios e tudo mais. Então são vertentes diferentes. O Top of Mind não está analisando só marcas brasileiras, está analisando marcas presentes no Brasil, mas não que necessariamente são marcas criadas no Brasil. São dois estudos grandes, relevantes, mas cada um vai para um lado totalmente diferente do outro. E né? são Bem complementares de uma certa forma. Pelo né? menos não tem faca de churrasco, que eu já acho ótimo. Justo. E falando em faca de churrasco, vou contar para vocês quais são as categorias que esse estudo leva em consideração. Então, dentro das categorias entram grandes redes de lojas, considerando vestuário, pet, shop, etc., calçados, cervejas, produtos de belezas e cosméticos, lojas de eletrodomésticos e imóveis, postos de combustível, farmácias e drogarias, supermercados, bancos, cashback, cupons e recompensas, aplicativos, seguros, levando em consideração toda a categoria aí de auto, vida, previdência, saúde, meios de pagamento, que são as maquininhas de cartão, telecom, que são as televisões, telefonia móvel ou fixa, saúde, levando em consideração hospitais, laboratórios e planos, locadoras de carro, lojas de construção, habitação e educação. Então é muita coisa que eles levam em consideração. Né? Se levar em consideração que eles vão falar só as 25 marcas, eles estão indo para lugares muito diferentes, né? Deve ser muito interessante. Eu queria muito ver saber tudo. como que é, né? Eu queria ver tudo, queria ter esse panorama. Não, queria ter o panorama do resultado de todas as marcas que aparecem para entender. Porque a pesquisa eles divulgam 25. Esses 25 devem repetir deve ter categoria que a gente falou aqui que nem aparece no top 25, né? Sim, pelo volume de categorias que tem aqui. Eu queria muito ter essa deve entrar muita coisa, tipo, não vai se entrar. Eu imagino que eles não façam esse filtro antes. Então, deve ter 300 marcas aqui, depois eles filtram para ter só as brasileiras, né? Eu imagino que seja algo dessa forma. E é muito curioso, eu queria muito ter a noção de saber como que é esse processo, porque a estrutura para fazer isso funcionar, para conseguir gerar um resultado interessante no final, que é a pesquisa, deve ser coisa de maluco. Se tiver alguma coisinha fora do lugar ali, vai perder toda a linha de raciocínio, né? E você levar em consideração parâmetros comparativos justos para todas, né? Porque cada uma tem um segmento, um objetivo diferente e um público diferente. Então, Total. É muito bom levar tudo em consideração. Total. E aí, linkando com aquilo que o Matheus tinha falado, que a Top of Mind fala com um público mais geral, aqui nessa pesquisa da Interbrand, eles têm uma parceria com a Provokers,
que realiza uma pesquisa quantitativa, né, que apoia a análise de força de marca. Então, para essa pesquisa quantitativa, foram entrevistadas 1.230 pessoas, considerando homens e mulheres de todo o Brasil, acima de 15 anos de idade, das classes A, B e C. Então, D e E não entram na pesquisa, né? Eu acho que eu considero isso uma falha da pesquisa, tá? Eu acho que você desconsiderar algumas classes sociais como se só as classes mais altas tivessem mais poder de definir o que uma marca, quão valiosa uma marca é, que pode ter uma marca muito forte em D e E, entendeu? Sim. E não tá aqui, né? Não, ou até algumas marcas que estão aqui estariam em posições principais se tivesse considerado ali outras classes também. Sim, concordo. E acho outra coisa, inclusive. Por exemplo, o Nubank tá aqui, mas o Nubank na D&E, o Nubank vai longe, porque o Nubank é a primeira conta dos desbancarizados, né? O Nubank entrou essas fintechs, elas entram numa camada da sociedade onde os bancos não estavam agindo, né? Então, você não tem crédito para poder ter um cartão de crédito. Mas no Nubank, se você botar um dinheirinho, vira crédito e vira um cartão de crédito e você começa a se bancarizar, né? Então, muda um pouco a mecânica de como funciona a relação entre instituição financeira e público. Isso falando de uma coisa específica só, porque os nossos 2 primeiros lugares são bancos, né? E eu tenho uma outra falha que eu acredito nesse estudo, que ele é um estudo que vai muito mais... ele analisa muito mais o valor de mercado dessas empresas. Então, você vai ver que, por exemplo, banco. É muito fácil definir o valor de uma marca de um banco, porque o negócio literalmente mexe com dinheiro, né? Então, você vê quanto dinheiro um banco mexe, você vê quanto que vale a empresa que está lá, está na bolsa, está com capital aberto, você consegue chegar fácil nisso. Mas e marcas que são muito fortes do ponto de vista de apelo emocional na mente do consumidor e que não tem um valor tão grande de mercado? Sim. Sei lá, vamos pegar um exemplo, uma marca de influenciador, uma Bruna Tavares da vida, né? Que é uma marca que tem um apelo muito grande emocional, com um público que talvez não movimente muita grana, mas que a marca vale muito, né? A gente viu a Hailey Bieber lá vender a marca dela por $1 bilhão. Você acha que ela estava movimentando dinheiro para estar no top 25 das empresas dos Estados Unidos lá que movimentam dinheiro? Não, não tá. Mas é uma marca que vale muito porque tem muito potencial, porque tem um apelo emocional muito forte. Eu acho que esse estudo ele tem alguns problemas para identificar isso, mas ainda assim é um estudo muito interessante e muito embasado em questões técnicas para poder chegar. Também tem uma certa curiosidade desse questionário estruturado que eles fizeram, que eles falaram com quantas pessoas você falou? 1.230. 1.230 pessoas. Queria muito entender um pouco desse questionário também. Sim. Eu não considero nenhuma falha isso. Eu considero um objetivo diferente, de fato, de mapear desse ponto de vista. Mas eu acho que isso que você trouxe agrega muito também. É que é muito subjetivo, né? Acho que esse é o problema, né? Exato. Quando algo é subjetivo, você não consegue, de fato, metrificar, né? Porque, é muito assim, mais difícil. Porque quando eu divulguei essa pesquisa, esse estudo, muita gente vinha nos comentários e falava por que marca tal tá na frente da marca tal. O que eu vejo acontecendo no mercado não é isso, essa outra marca é mais forte. Ou então assim, uma marca não apareceu, mas está fazendo um baita barulho. Porque a gente sabe que o aspecto emocional, porque banco, né? Porque banco é frio do ponto de vista emocional, né? Sim, 100%. Mas vamos entrar nas marcas. Você já depois, deu um spoiler falando do Nubank, mas vamos ver vamos quem entrar nas tá marcas, aqui mesmo. né? Vamos entrar nas marcas que aí vai ficar mais interessante a nossa conversa. Eu vou falar aqui o top 5, tá? A gente discute um pouco esse top 5 e depois a gente vai para o restante. Então a gente tem aqui o Itaú, que eles colocam aqui valor de mercado em milhões, né? E aí fica um pouco difícil, mas eu acho que aqui é bilhões. Então são 48 bilhões 622 milhões 350 mil reais de valor de marca, né? Com um crescimento aí em relação ao ano anterior de 3%. Depois a gente vem com o Bradesco, que tem 27 bilhões de valor de mercado, 27 bilhões 702 milhões 590 mil. Depois a gente tem com um crescimento de 2%, aí vem Skol, que vale 16 bilhões 228 milhões de reais. E aí a gente tem um movimento interessante, né, que a Skol cai 14% em relação ao relatório do ano anterior. Aí a gente vem com Brahma, que
é a segunda marca de cerveja aqui, né, com 14.678.450.000 reais, com um crescimento de 7%. E aqui, por último, no nosso top 5, vem o Banco do Brasil, com 10.620.570.000 reais aí em valor, tá? Com um crescimento de 2% em relação ao anterior. Duas coisas me chamaram muita atenção nesse top 5. A primeira, o Bradesco está em segundo, porque, de fato, eu vejo eles perdendo cada vez mais à frente do mercado ali, tanto quando a gente fala em lembrança de marca, quanto inovação. E a Skol, mesmo tendo uma queda de 14%, ainda estar em terceiro lugar. Então, assim, é uma marca tão forte que, mesmo com uma queda grande, ela ainda está em terceiro, né? É muito interessante isso. Loucura. E se a gente desconsiderar as marcas de banco, é praticamente como o primeiro lugar aqui. Porque uma marca de cerveja ter esse espaço na força do mercado brasileiro, assim, é muito surreal. Muito surreal. É que eu acho que a Ambev é muito boa no que ela faz de construir marcas fortes, né? Até de agregar marcas fortes, né? Porque algumas dessas marcas, acho que a Brahma talvez tenha sido já na Ambev. Essas duas aqui, mas, por exemplo, acho que Guaraná Antártica nem era, veio para a Ambev depois, né? Quando a empresa começou a se construir. E eles têm um portfólio forte de marcas brasileiras, né? Isso é muito interessante. Tem marcas gringas também, uma Budweiser da vida, enfim, eles têm outras marcas, uma Stella Artois, mas eles ainda têm um portfólio muito brasileiro, né? Que é legal de ver também, uma empresa brasileira com um portfólio muito brasileiro até hoje, apesar de ter aglomerado aí, agregado todas essas marcas gringas e de estar num controle de uma Ambev, que aí é um outro rolê que eu não sei nem como é que funciona esse negócio fora do Brasil. Mas a Ambev tem muito essa questão da performance da marca, né? Então eu acho que a marca da Ambev é mais fácil de mensurar também, porque a Ambev é muito de performance, assim, eles gostam muito dessa pegada mais do mercado, eles jogam o jogo do mercado com as marcas deles, né? E eu queria só fazer uma análise que eu fiz aqui também no meu texto, que a Skol, muito provavelmente, ela tá ainda herdando de tudo que foi feito nos últimos anos, né? Porque a Skol hoje, ela eu não tenho acompanhado tanto esse movimento da Skol, mas na minha cabeça a Skol se voltou mais pro Nordeste, né? De trazer a história do Wesley Safadão, de trabalhar mais essa cultura do Nordeste e saiu um pouco de São Paulo, deixando São Paulo com Budweiser, muito forte, e algumas outras coisas mais dessas marcas de drinks e tudo mais, como é o caso de Beats e de Mike's, né? Você não vê mais, por exemplo, a Skol patrocinou parada LGBT, fez e aconteceu 10 anos atrás aqui em São Paulo e no Sudeste, né? Então a gente não tem mais tido esse contato tanto com o Skol. Eu já vi uma matéria recente que diz que a Ambev quer retomar a Skol, do tipo, a gente quer que a Skol volte a ser a cerveja que era, comercial de TV 24 horas por dia, né? Aquela história da cerveja que desce redondo. Eles trouxeram de volta essa tagline da cerveja que desce redondo, que eles já não estavam utilizando já fazia um bom tempo e que é muito bom, convenhamos, né? Tinha tudo a ver com o logo da marca, com essa história de descer redondo, tinha essa percepção. O pessoal, nessa época que a Skol era muito forte, eu morava no interior, era sinônimo de boa cerveja, Skol, tá? Quem queria levar uma cerveja para um churrasco e ser bem recebido, levava Skol. Total, eu lembro. E aí tinha a galera falava, não, essa desceu redondo. Independente da cerveja que era quase qual um sinônimo, né? De uma boa cerveja era descer redondo, porque foi algo que Skol construiu. Skol né? Martelou na cabeça do consumidor o tempo inteiro. Quando o Skol chegou no mercado brasileiro, a cerveja era mato, né? Sim, e é algo que é muito tradicional, né? Então a gente viu nossos pais tomando ou Skol ou Brahma, e aí quando a gente se insere nesse ciclo social também de bebidas alcoólicas, a gente vai para o mesmo caminho. E a Skol, eu tô vendo, eu percebi recentemente essa questão que eles estão voltando muito forte para a TV, né? Com as propagandas ali com um desce redondo. E eu gostei muito da abordagem que eles estão usando agora, porque eles não estão mais tentando bater de frente com outras marcas em segmentos não, em ocasiões específicas, como festas e até churrasco. Eu estou sendo muito abordada
por beber Skol na praia. Então, eu tô vendo muito eles usando o approach de pra que você vai beber uma cerveja pesada na praia, né? Bebe uma cerveja mais leve pra essa ocasião. E eu acho que é o caminho certo. Porque não adianta você convencer quem bebe Heineken a beber Skol. Vai ser muito, muito difícil. Mas se você trazer essa abordagem de que é uma cerveja mais leve para uma ocasião específica, talvez você consiga voltar a se inserir no mercado para tentar disputar com outras marcas que estão sendo consumidas em outras ocasiões. Eu acho que a Ambev se desesperou um pouco com o hype, tá? Das cervejarias artesanais. Porque o mercado realmente parecia dizer isso. O mercado parecia dizer que o futuro seria das cervejas artesanais e especiais, né? Porque eles não podem nem chamar de artesanal quando é um caso de uma Ambev que fabrica, porque não é artesanal o processo de fabricação. Eles acabam chamando de especiais, é o caso da Colorado, né? Que eles até compraram a cervejaria e tal. E a Ambev apostou muito nisso, nessa coisa dessas cervejas especiais, em deixar o momento mais gourmetizado. E isso é um outro problema de bolha também, porque a bolha cervejeira, quem fala de cerveja no Brasil, os influenciadores e a imprensa especializada, eles querem ir para esse caminho, porque agrega valor para eles enquanto críticos, enquanto jornalistas desse segmento, né? Mas acho que a Ambev se perdeu nesse caminho de que o público quer uma cerveja leve, o público quer uma cerveja barata, o público, entendeu? O público quer o que já estava consumindo, o que a Ambev já sabia fazer muito bem, o que a Skol entregava muito bem. Tanto que a gente vê a Brahma logo em seguida com um crescimento de 7%. Por quê? Porque a Brahma focou nisso. A Brahma foi pro rodeio, foi pro carnaval. Pro carnaval? Faz camarote, Sim. né, de carnaval. A Brahma tinha lá acho que eu até falei em outro episódio que eles tinham um mapeamento, né, de 5 coisas que o brasileiro gostava muito, que era futebol, carnaval, as festas de rodeio, né, essas festas sertanejas, São João, e tinha mais alguma coisa que eu não vou lembrar o que era. Mas a Brahma mapeou isso, que são coisas que para o brasileiro tem muita importância, muito relevância, e a Brahma populou esses lugares a nível nacional. Então você vê que é uma marca que conversa com diferentes públicos em diferentes ocasiões, mas sempre voltado naquele momento muito cultural e tradicional para o brasileiro. Né? E festivo. Né? Agora, eu tenho uma dúvida aqui, que talvez ela seja até um pouco leiga, tá? Com relação à questão de mercado e tudo mais, porque, sendo bem sincero, não é algo que eu entendo muito bem. Mas aqui a gente tem Skol e Brahma, que são tecnicamente duas marcas que estão aí sob as asas da Ambev. E por que a Ambev não tá aqui? Eu pensei exatamente Por a mesma que a Ambev coisa. não tá aqui? Cara, eu acho também que a Ambev poderia estar... mas eu não sei se a Ambev entra nessa enquanto marca, assim. Eu não sei se eles queriam mais essa marca final do produto, porque eu acho também que a Ambev, enquanto marca, talvez poderia estar brigando com o Itaú ali pelo primeiro Porque lugar. se eu sou detentor de uma marca que custa 16 bilhões, que custa não, né? Que tem um valor de mercado de 16 bilhões, e ao mesmo tempo eu também sou detentor de uma marca que custa 14 bilhões, em tese, a minha marca deve valer muito mais. Porque se a gente entrar também no Itaú, o Itaú tem várias submarcas, né? Então, a Rede, e, enfim, várias outras. E o Itaú está sendo considerado como empresa. Aí eu também fiquei com essa mesma dúvida, porque não eu acho que também não vai significar que a percepção que o público, na entrevista do público, que eles enxerguem a Ambev como uma marca, que eles enxerguem a Ambev com essa força toda, que a Ambev tem um apelo emocional que uma Skol tem, que uma Brahma tem, porque não tem, né? Essas marcas entregam mais apelo emocional do que uma Ambev. Mas aí a gente tá falando da quantitativa. Porque não, nos eu tô outros falando critérios... do geral, então. Tô falando que uma coisa influencia a outra, que não dá pra saber o quanto cada critério que eles usaram vai influenciar. Mas eu concordo com você. Eu acho que aí a gente vai entrar nessas discussões assim, que tá faltando alguém aqui, vai estar sempre faltando alguém nessa lista aqui, porque a gente vai pra caminhos diferentes e acho que esse é o desafio gigantesco que a Interbrand tem de balancear cada um desses itens. Eu acho também que a Ambev, se tivesse aqui, teria um valor muito alto, poderia estar brigando com o Itaú. Mas eu não sei se foi uma decisão deles deixar a Ambev de fora disso, ou se... enfim, não sei qual foi a decisão deles, mas eu concordo com você que poderia ter uma Ambev aqui que faria bastante sentido, né? Uma informação até de bastidores, que eu sei porque já atendi ou atendo alguns desses clientes nessa frente, é que eles investem muito em comunicação interna. Então, eles têm como foco o colaborador,
óbvio que não só por conta do colaborador, mas por conta do que investir no colaborador traz de resultado para essa parte de percepção de público, de marca e que acaba influenciando o cliente final. É uma tendência muito grande as empresas investirem nessa frente de endomarketing, comunicação interna, para que isso seja visto e que consigam colher os frutos num futuro próximo. O Itaú tem os YouTubers, né? Investe muito. Acho que tem isso também. Tem marcas que permitem você ter um quadro de funcionários muito grandes, né? O que em outras marcas também não pode ser que não signifique tanto assim. Mas essas 5 marcas que estão aqui... por exemplo, a Skol não é necessariamente um funcionário da Skol, né? A pessoa vai cuidar de Skol, mas é um funcionário Ambev. Exato. Mas sim, são empresas que têm essa preocupação com esse quadro de funcionários. Se eu não me engano, foi até o que vocês chegaram a pontuar no episódio que vocês fizeram com a Ellen, né? De como é importante esse contato da empresa com o colaborador em si para fazer com que a cultura da empresa, a cultura da marca seja mais solidificada, né? Seja uma parada mais integral, assim, do funcionário. Ele vê um propósito em estar lá, para ele entender o porquê que ele está fazendo determinadas coisas, né? E aí faz muito sentido quando a gente olha, por exemplo, para Nubank, por exemplo, que está aqui em 7º lugar, a gente vai passar por eles depois, mas a Nubank, que tem essa estrutura de fintech, né, essa estrutura de startup que começou do começo, surge muito com esse propósito intrínseco de colaborador, faz parte da estrutura da empresa, de que precisa fazer a empresa gerar, e isso vem trazendo muitos resultados aí, conforme a gente consegue ver em boa parte aqui dessa lista, né? Tirando a Renner ali, que tem o TikTok discordaria bastante dessa colocação. Vamos seguir. Aí a gente tem em 6º lugar Natura, com 8 bilhões e 621 milhões, e uma queda aí de 3%, né? Ela está em 6º lugar. Em 7º lugar o Nubank, com 5 bilhões e 76 milhões aqui, com um crescimento que muito relevante de 18%. Em 8º lugar a gente tem a Petrobras, com 3 bilhões e 466 milhões ali, com uma queda de 1%. Em 9º lugar a gente tem a Vivo, com 3 bilhões e 65 milhões e 1% de aumento. Em 10º lugar a gente tem Magalu, com 2 bilhões 758 e 81. E a gente tem 2 destaques aqui nesses outros 5 aqui que a gente está falando, no top 10, que é o Nubank com crescimento grande de 18%, né, mostrando loucura, aí né? um movimento de crescimento acelerado do percepção de marca e de valor de marca da empresa. E a queda do Magalu, né, com 10% de queda do valor de marca do Magalu. O Magalu tá muito difícil a situação do Magalu. Quando a gente vai acompanhar o mercado, a empresa tá muito complicado também, porque meio que passou o prazo para eles se provarem como um bom... tinha a história do Super App, de ser essa empresa que vai agregar tudo, de investir muito em tecnologia. Eles já fizeram tudo que eles podiam fazer, e o Magalu tá tomando porrada de Shopee, de Mercado Livre e de AliExpress. Então, para o Magalu fica muito difícil se sustentar. Eles não têm um bom concorrente nacional, né? A Casas Bahia vai estar lá embaixo, porque também está penando, porque quando sai do físico e vai para o digital, Casas Bahia não tem diferencial nenhum, né? Embora sejam marcas grandes, que construíram marca há muito tempo, elas vão amargando aí essas quedas e esse abandono da população, né? O que é triste, né? Eu ia ficar muito desesperado se eu trabalhasse com uma dessas marcas que estão amargando essas quedas grandes, como uma Skol com 14%, um Magalu com 10%. É um cenário complexo, né? São marcas tradicionais que a gente vê perdendo espaço de mercado para marcas novas. Então, o que a gente conclui disso? Que as marcas não estão conseguindo fidelizar esses novos consumidores, né? Eles têm uma base muito fiel de consumidores antigos, mas os novos, eles estão optando por escolher outras empresas mais modernas, de certa forma, com mais tecnologia e interativas, né? Que eles se sentem até ouvidos de alguma forma. Total. Eu acho que isso que você falou é um fator chave, tá? Que a gente vai ver daqui pra frente, a tecnologia. Porque a tecnologia ela vai definir quem cresce e quem cai. Se a gente analisar quem está crescendo, é quem tem tecnologia, quem domina a tecnologia, quem vai bem com tecnologia. E se você analisar quem está caindo, é aquelas pessoas que não conseguiram ainda lidar com os impactos da tecnologia dentro do seu trabalho. Sim. Uma coisa que a gente consegue ver também é que
quem tá crescendo aqui tá proporcionando experiência, né? Porque, assim, a grande... Posso não falar de todos os 10 que a gente já citou aqui, mas boa parte desse top 10 aí são marcas que são referência em experiência pro consumidor. O Itaú, querendo ou não, ele tem feito aí uma série de ações para se manter conectado com o público. E Skol, a gente falou já que tem aquele rebote, né, do público anterior, de quando eles já proporcionaram muita experiência. Brahma tem feito aí uma série de ativações. Aí a gente tem Natura, que também é muito conectada com o público, assim, quase que intrinsecamente. E a Nubank vive proporcionando aí experiência e revolucionando, principalmente no que se diz respeito a usabilidade do aplicativo, né? Até hoje não tem quem bata um aplicativo que é tão fácil de mexer, tão bem ilustrado quanto o do Nubank. Gente, eu não me conformo porque o Itaú não consegue arrumar o aplicativo dele para funcionar igual funciona do Nubank, de você receber na hora. Né? Eu acho que é a história do navio contra o barquinho, entendeu? Você tem um jet ski, que é o Nubank, que é fácil de mexer, que já é estruturado no digital, e você tem um museu, que é a porcaria do Itaú, que me faz pagar para eu receber um SMS para ele me contar se tá tendo gasto no meu cartão de crédito. Exato. Me poupe, né? E o Itaú tá se movimentando, tá? Tá fazendo alguns movimentos, mas eu acho isso, assim... precisaria ter alguém ali que falasse, gente, esquece, vamos reconstruir do zero, vamos começar de novo, vamos fazer outra coisa aqui, sabe? Só que como que você faz isso, né? Eu não sei, eu nem tenho conhecimento do ponto de vista de tecnologia, se é possível fazer isso, teria que ser um caminho bem protótipo. E até de mercado, coisas, né? Eles tentaram fazer muitas coisas, eles tentaram um Nubank deles, que era o It, né? Eles tentaram com aquele It lá fazer como se fosse o Nubank deles, que era totalmente focado, de novo, naquelas classes que a gente tá falando, C, D, E... eles tentaram muitas coisas. Agora eu recebi, deve ter uma semana, um e-mail de que eles estão com uma conta especial para PJ, que eles não tinham, que eles estão com o EMPS, que é um Itaú para empresas pequenas empresas, né? Que o Brasil tem muito pequeno empresário, esses microempresários, os MEIs, que têm a necessidade da conta PJ, mas não querem toda a burocracia e os custos, que são altíssimos os custos de uma conta PJ num Itaú da vida, né? E que esses concorrentes, como o C6, como o PagBank e como o Nubank, têm oferecido de uma maneira muito mais fácil, mais ágil. Por quê? Porque eles são esses jet skis que estão andando para lá e para cá e indo atrás do consumidor, do que o consumidor quer. Só que o Itaú tem um transatlântico para ficar tentando redirecionar para onde vai e tá difícil, né? E acho que o Itaú vai continuar tendo problemas, tá? Porque realmente é complexo, mas o Itaú está se esforçando. Você vê a campanha deles do ano passado, que inclusive era de 100 anos, a gente está falando de uma empresa centenária. Exato. Foi muito boa. Eu acho que eles acertaram muito nessa campanha deles do ano passado, tá? Acho que acertaram no tom, acertaram nas ações, acertaram em tudo. Só que o que eu percebi? Que essa campanha morreu nesse ano, né? Foi. O que é uma pena, né? Eles tinham que manter esse nível de comunicação para conseguir ser o Itaú e conseguir se manter. Eles tiveram um crescimento de 3% fazendo tudo que eles fizeram no ano passado. Então quer dizer que ano que vem eles vão cair, provavelmente. Não, as campanhas deles são muito boas, isso não dá pra gente negar, mas é de fato na questão de usabilidade, de ser um consumidor ali da marca, né? E isso fica muito distante do que essas fintechs vêm fazendo, não tem como negar. Mas é isso que você falou, né? Para eles é muito mais fácil criar uma marca nova para tentar bater de frente com elas do que mudar uma marca muito tradicional que já tem clientes também que talvez não se adaptariam a algumas mudanças que eles iriam fazer para bater de frente. Usando até essa analogia, é muito mais fácil você comprar um jet ski do que você comprar outro transatlântico, né? Exato. Então é isso. E aí a gente segue, né? Em 11º lugar aqui a gente tem a Renner, que tem 1 bilhão, que vale 1.998 milhões, com um crescimento de 8% comparado com o ano anterior. Depois a gente tem em 12º lugar a Stone, com 1.995 milhões, com um crescimento de 7%. Em 13º a gente tem a XP, com 1.837 milhões, com um crescimento, mas ainda assim uma queda, né, de menos 3%. Essa XP não dá um aspecto meio Faria Limezado, essa pesquisa? Total. É meio esquisito, mas né? Mas é até com foco no público. Eles, não, então, né? É por isso que eu tô falando. Não parece que vai muito mais pro mercado, assim, pras ações, pro que valor vai de encontro com aquilo que você falou, né? Porque
tecnicamente é um banco, não, é uma instituição Pra mim, a marca financeira, XP né? vale pouquíssimo, entendeu? Tipo assim, a marca mesmo, tudo bem, dentro do segmento de investimentos, ela vale bastante, mas a população brasileira, a marca XP, Mas eu acho que a XP, ela trouxe o investimento para a cultura brasileira de uma outra forma. Antes, a gente via muito como poupança, como tudo mais, e os bancos, eles vinham tentando colocar outras frentes de investimento ali para o público, e a XP, ela veio focada nisso. Então, assim, para mim, se fala em investimento, XP vai ser a primeira marca mas que vem na minha cabeça. investimento grande, investimento de renda variável, até renda fixa, mas o trabalho, por exemplo, que o Nubank faz nesse sentido é muito maior para as classes Eu C e D. concordo, mas por eu exemplo. acho que eles são um top share ali, sabe? A forma como eles entraram no mercado foi muito interessante porque eles foram muito atrás de influenciadores relacionados a investimento, e eu tenho essa vaga lembrança, assim, de principalmente ter aquele Primo Rico, que eu não sei se é dele, essa empresa é dele, não, né? Eu Não, tinha o Primo muito Rico tempo... tava com a Ele tem Rico, né? outra. Ele tem a Rico. Então, durante muito tempo eu vi ele vinculado com essa XP Investimentos. Também não teve muitos outros canais de investimento que você só via pingar coisa da XP. Então, assim, eu acho que vai muito de encontro do que a Carol falou, do pioneirismo, da forma como eles trouxeram esse nicho para a vida dos brasileiros, assim como a Renner. A Renner está aqui em 11º lugar com um crescimento de 8%, não é à toa. A Renner revolucionou o fast fashion no Brasil. O que a Renner está fazendo, começou a fazer com as roupas de fast fashion, trazendo roupas mais bonitas, um custo acessível, revolucionou o mercado que hoje Mas todo tá mundo... ruim, hein? Tá Mas ruim, todo hein? mundo quer ser Renner hoje em dia. Tá ruim. Nossa, Você vai, gente, você eu vai amo as numa, coleções. numa CIA, todo mundo quer ser Renner. Você vai numa Riachuelo, todo mundo quer ser Renner. Isso porque são marcas que já estavam consolidadas no mercado anteriormente. Eu concordo, acho que eles trouxeram essa... Ah, cara, eles fizeram esse trabalho de ver o que tá bombando na internet. Eles inovaram. E trazer, mas eu acho que hoje a C&A tá dando um pau na Renner pra conseguir acompanhar a tendência. Cara, eu acho que começou a correr agora. Eu vejo potencial também, mas eu acho que começou a correr agora. Pra alcançar no que a Renner já fez, vai levar um tempinho. Principalmente para se comunicar com um público mais jovem, até essa parte de licenciados, a Renner ainda é destaque, né? Então, teve de Crepúsculo que voltou, teve de High School Musical que voltou, e são coisas bonitas. Porque a maior parte do que a gente vê dessas fast fashions é trazer alguma tendência de uma forma escrota. Sendo bem honesta, assim, é algo que não é nem usável no dia a dia, né? E eles conseguiram datada, misturar, né? Trazer misturar as moda com a tendência da internet, né? Digamos assim. Então, eles se destacam muito por conta disso, mas assim, na minha cabeça a C&A era maior. Ô, Renner, relança aí a coleção de High School Musical, por favor. Eu comprei uma blusa, ela manchou na primeira vez que eu usei, mano. Não consigo limpar a mancha. Só queria comprar outra. Enfim, vamos seguir aqui. Em 14º lugar, a gente tem aqui a Drogasil, valendo 1.522 milhões, com um crescimento de 10%. Em 15º lugar, a gente tem a Porto, que vale 1 bilhão e 300 milhões, com um crescimento de 16% aqui. São números muito significativos, né? Também, tanto da Drogasil, que tem feito aí um trabalho de retail marketing, né? Retail media marketing muito forte, para trazer o contato mais próximo com os consumidores. E a Porto aqui, eu vou querer ouvir de vocês o que vocês acham que justifica esse crescimento de 16%. Eu tenho visto a Porto fazer muito patrocínio cultural, então peça de teatro. Por exemplo, essa última montagem do Cirque du Soleil que veio para o Brasil, foi a Porto a grande patrocinadora dessa montagem do Cirque du Soleil. Acho que eles têm feito esse investimento de tentar transformar, até que eles vieram desse rebranding, né? Que era Porto Seguro, eles queriam sair, a gente já falou disso em outros episódios também, eles queriam sair desse segmento específico dos seguros e se posicionar mais como uma empresa tipo com multi-serviços, né? Nessa estratégia do rebranding, eu acho que eles botaram muita grana em marca. Eles viram que assim, pô, se a gente quer se posicionar de outra forma, já estamos aqui, a gente já é top of mind de seguros, então a gente quer ir para outros segmentos, para a gente expandir nossa área de atuação, expandir nossa receita, só que para a gente fazer isso, sendo tão consolidado em seguro, a gente vai precisar bancar a marca. E bancaram marca, acho que eles têm botado grana. Quando você vai patrocinar festivais culturais, qualquer coisa nesse sentido, precisa ter grana para gastar
que, assim, que é quase injustificável do ponto de vista financeiro da coisa, o retorno, entendeu? Super difícil o ROI, né? E eu tenho visto eles fazerem muito isso, e de investirem muito em comunicação só para popular mesmo, assim, só para aparecer em diversos lugares e ficar aquela marca no recall de marca mesmo na cabeça ali do consumidor. Eu acho que a Porto é uma das poucas marcas tradicionais que está aí há muito tempo no mercado brasileiro que conseguiu se modernizar e mudar também a usabilidade dos seus serviços. Então, a gente teve sempre esse conceito, né, que é um saco fechar seguro, é um saco fechar convênio, é um saco lidar com isso. E eles conseguiram modernizar isso como se fosse um Nubank dessa categoria, né? Então, tudo muito fácil acesso. E não sendo uma empresa muito nova, né? Acho que tem esse mérito, né? Que a Porto tá aí faz tempo já. Tinha a história de ser a Porto Seguro, eu tinha dúvida se ia pegar a história do Porto, porque estava muito enraizado a mesmo, história né? do Porto Seguro. E acho que eles acertaram muito nesse rebrand, né? Que deu essa jovialidade para a marca, Sim. trouxe a marca para próximo do consumidor e também ampliou mesmo essa presença de marca, né? Acho que foi um dos rebrands mais acertados que eu vi nos últimos tempos, assim, que eles fizeram. Concordo. E eu vejo que eles investem muito na questão dos próprios corretores. Então, tem uma assistência toda preparada, fazem eventos para isso, porque os corretores são a marca deles também, né? Eles têm que estar com essa frente muito, muito potente, muito bem construída em relação à cultura, ao rebranding e tudo mais, né? Então, eu tenho alguns amigos que trabalham com isso e eu vejo a importância que eles dão em relação à cadeia toda e não só o consumidor final. E é também, mais uma vez, aquilo que a gente falou lá em cima, de marcas que olham para a empresa como um todo e conseguem garantir o lucro de certa forma, né? Sim, porque A Porto é um ótimo exemplo de rebranding, de tudo que a gente tem falado por aqui. o contato do consumidor, quando a gente vai para uma Vivo, uma Porto, até uma Drogasil, no fim das contas, o contato do consumidor na maior parte dessas marcas aqui é com esse time que está na rua, Exato. né? Exato. E eles constroem, né? Por exemplo, eu detesto muitas marcas dessas marcas de telecomunicações, porque normalmente o contato que você tem com o cara que vem na sua casa é traumático, assim. Da mesma forma, quando você tem boas experiências, quando você vê que a marca tem um investimento legal para fazer isso acontecer de maneira estruturada, de uma maneira organizada, você vê que muda a percepção do público em relação a isso. O Nubank cresceu muito nisso, né? Quando você tinha um problema, Sim. entrava lá no aplicativo, eles te tratavam de uma forma completamente diferente. Hoje eles mudaram, já também o mercado já não quer mais aquela enrolação, intimidade, né? mas eles cresceram muito nisso também, né? Então, seguindo aqui para os próximos 5, a gente tem a Ipiranga com 1.235 bilhões crescendo. Crescendo não, eles caíram menos 3%, seguido da Raia com 1 bilhão e 79 milhões, com crescimento de 4%. A Claro, que ficou em 18º, com 1 bilhão e 58 milhões, crescendo 1%. A PagBank, com 864 milhões, crescendo 19%. É uma das maiores porcentagens que a gente Acho vê que aqui é a maior. na tabela inteira, né? A gente tem a Havaianas com 826 milhões e com uma queda de 5%. A marca mais brasileira das marcas brasileiras está em queda, Brasil. O que vocês acham que é isso? Eu acho que é uma má gestão, né? Eu acho que eles focaram muito fora do Brasil e pouco no Brasil em si. Eu acho que eles se empolgaram com a ideia de que a Havaianas virou um símbolo de brasilidade mundo afora e acabaram deixando um pouco de É o Brasil trazer... do gringo, não é o Brasil do brasileiro, Exato, né? Acho porque que a Havaianas- eles tinham muito esse apelo aqui, né? Era um pouco do que tinha a Skol. De que a Havaiana todo mundo usa e trazia a campanha era 24 horas também na TV o tempo inteiro, se conectando com o brasileiro, com o público e tudo mais. E aí, a partir do momento que a gente vê a Havaianas ter essa carreira, esse debut internacional aí, a gente vê uma queda nesse contato com o público brasileiro em si, justamente trazendo aquela sensação de que é o brasileiro pro gringo, né? Gourmetizaram e elitizaram a marca, subiram os preços e tiraram totalmente o público-alvo deles do foco. Sim, acho péssimo esse movimento, tá? Eu acho que a gente vê o resultado de um movimento como esse, de uma elitização da marca,
para gringo ver, né? Então, não me parece nada muito interessante. Eu acho que você tem que levar em consideração uma marca que começou apostando numa tira que não estourava, sabe? Esse era o mote da Havaianas, era uma sandália com uma tira forte que você podia usar no dia a dia, que ganhou status, que ganhou glamour, que ganhou o mundo, mas que ao mesmo tempo não dá para esquecer quem é o seu público e esquecer também com quem você quer falar aqui dentro, internamente, né? Senão fica essa coisa meio farm. Deu espaço pra Kenner, né? A Kenner foi quem cresceu Kenner muito. cresceu A nesse Ipanema, público. a própria Ipanema também, né? Mas a Ipanema eu acho que mais nesse sentido Brasil, mas você Sim. vê alguns cenários onde, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Kenner é muito forte. Sim. Muito forte, né? O destaque da Havaiana que se comunicava com o público mais trabalhador, o público que era o público brasileiro de fato, foi todo pra mão da Kenner. A Kenner hoje em dia tá em alta justamente com esse tipo de E comunicação. dá pra ser chique e ser do povo ao mesmo tempo, Isso né? que eu ia Exato, falar. dá. A Exato. Kenner conseguiu conciliar moda, tendência e preço. Então, É. assim, ela consegue atingir vários públicos, ela não excluiu ninguém, ela agregou pessoas. Então, esse, de fato, é o objetivo. Não adianta você querer gourmetizar, elitizar a sua marca, subir os preços, porque quem é o seu consumidor de verdade vai acabar indo para outra marca, e aí a gente forma um ciclo também, né, social ali do que a gente sempre fala sobre consumo, e a outra marca vai tirar proveito disso. E assim, eu não acho que é nenhum demérito da Havaianas, tá? Eu acho que a transição que eles fizeram foi muito boa, a ponto de você não ter esse impacto no público geral, que é assim, putz, nossa, de uma hora para outra a Havaiana ficou cara. Não, foi uma transição muito bem feita, foi uma transição sutil, de que hoje chega no nível de que uma loja da Havaiana, ela é uma loja mais premium. É uma loja que você vai ter vários produtos lá em vez de só a Havaiana. É uma loja que ela é muito bem sustentável. Só que aí é justamente esse ponto. Foi uma transição boa, foi uma transição bem feita, mas até que ponto ela vale a pena? Eles tentaram voltar também, né? Eles voltaram com as campanhas de TV no estilo que eles tinham antes, da história de fazer essas esquetezinhas Sim, humorísticas, sim. né? Com a Sabrina Sato, né? Eu não lembro. Eu lembro que era alguma atriz global, mas eu não lembro exatamente quem era que Eu voltou. não lembro se era Isis Valverde. Alguma Eles coisa. fizeram com várias, É. né? Mas eles fizeram e tentaram voltar nesse mesmo movimento de Skol, que é tentar... Mas aí também eu tenho as minhas dúvidas se a sociedade hoje quer esse tipo de comunicação, Uhum. né? Porque você perdeu o seu público, então não adianta você colocar a mesma coisa que E a- você fazia E anteriormente. a sociedade se transforma, né? A campanha que funcionava antes não necessariamente vai funcionar agora. Funcionou muito bem, construiu sua marca lá no passado, mas o que está construindo marca hoje é diferente. Pode estar numa rede social, pode estar numa parceria com a Cazé TV, sei lá, pode estar em diversos lugares diferentes, entendeu? Sim. Sim. Bom, e aí, finalizando a nossa lista, a gente segue como 21º Açaí. 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 O mote dos caras é açaí. Não chegou em mim, Esse então. eu também não conheço. Você Tá precisando. nunca foi fazer compra no açaí? Já Ela- fui. Fica tocando isso o tempo Ela inteiro. é Playgirl. Ela Não, meu filho, eu sou Açaí. Zener, eu vou nutrir mais. Açaí. conheço. É o também. melhor mercado da Zona Norte. E eles têm um shopping, eles Açaí. têm várias unidades. Não tá pagando, Trimar. não tem publi. Açaí. vai pra sair. A gente tem o... Açaí. Obrigada. Com 792 milhões de valor de marca, crescendo com 9%. Seguindo em 22º, a gente tem Casas Bahia, com 760 milhões de valor de marca. E eles não têm um crescimento aqui em porcentagem, porque eles não estavam presentes no outro relatório. Então, apareceram aqui e a gente vai ver agora, a partir dos próximos, esse crescimento para conseguir trazer essa margem para vocês de queda ou de crescimento. Esperamos Ou pode ser que seja eles sumam de novo É, e a pode gente não sair traga que nada. não vai nem aparecer. Bom, em 23º a gente tem o Atacadão com 759 milhões, com um crescimento de 7%, seguido da Arezzo com 637 milhões, com um crescimento de 2%, e a Sul América fechando a nossa lista em 25º, com um valor de 632 milhões. A Sul América, assim como as Casas Bahia, a gente não tem uma porcentagem de crescimento ou de queda, porque eles também não estavam no relatório anterior. Sim. Coisas interessantes, né? Só 2 marcas novas. Não é um cenário muito fácil de se mover, de se movimentar. Não tem muitas
movimentações, você pode até uma posição, outra posição e tal, movimenta bastante. Mas de sair e entrar nesse top 25 é difícil, né? Você vê, de 25, 2 marcas são novas, né? Outra coisa que eu queria trazer aqui, antes da gente fechar, são as top 5 que mais cresceram. Então, primeiro lugar, PagBank, segundo, Nubank, terceiro, Porto, quarto, Drogasil e quinto, Assaí. E os top 5 dos patinhos feios aqui do rolê, né? Que são as que mais perderam espaço nesse ranking. Aí que foi Skol com 14%, Magalu com 10%, Havaianas com 5%, Ipiranga com 3% e XP com 3% também de queda. Tá? Aí, no caso, a gente tem empatado aí com 3% de queda, Ipiranga, XP e Natura. Tá? Essas 3 marcas estão empatadas aí no último lugar, vamos dizer assim, em queda de valor de marca. E você sabe quem são as 2 que saíram para entrar Casas Bahias e Sul América? Posso pegar aqui para você. Então, aqui, ó, os 2 que saíram para a entrada desses 2 foi a Localiza e a Cielo. A Cielo também perdeu muito valor, né, gente? PagBank surrando Cielo sumiu, a Cielo, né, também. Né? Sumiu. Sabe que tem uma coisa muito engraçada? Não sei se o Victor vai lembrar. Uma vez eu fui num evento da Cielo. Me chamaram para um evento lá. Vamos... Porque a gente tinha feito uma matéria que a PagBank estava surrando. Acho que foi o Victor que fez esse post. A PagBank estava surrando a Cielo numa propaganda aí de TV. Não sei se era de TV, de internet. E esculhambou com a Cielo na propaganda. Aí a Cielo ficou meio pé da vida que a gente fez essa matéria e chamou uma série de jornalistas para ir conhecer a Cielo. Aí a gente chegou lá, aí eles falando que a Cielo isso, a Cielo aquilo, é a maior do mundo, é não sei o que lá. E aí eles falam assim, a gente acredita muito no modelo Netflix, onde a pessoa não quer comprar uma maquininha, ela quer alugar uma maquininha, ela não quer se responsabilizar para ficar consertando uma maquininha se a maquininha der problema. Na hora que eles começaram a falar isso, eu só lembrei da minha mãe, falando assim pra mim, filha, melhor coisa que eu fiz foi comprar essa maquininha. Não pago aluguel, o quanto eu vender no mês não vai influenciar no valor que vão cobrar, e não sei o quê. E aí, eu olhando eles falando, achando que eles estavam arrasando, se comparando com a Netflix, que nada tem a ver com o segmento deles. E aí eu fiquei assim, juro, Um grande mousse. Nesse dia eu tava meio puto da vida, que às vezes eu tô meio atravessado, né? Nesse dia eu acordei muito cedo pra ir nesse lugar ver eles me falar um monte de groselha. E aí eu falei assim, não, eu discordo completamente de vocês. Eu acho que o mercado não enxerga isso, não. O mercado quer comprar a maquininha, porque o mercado não quer pagar aluguel. O mercado, os pequenos empresários, que é quem dá volume no Brasil, eles não querem ter mais uma conta fixa para pagar todo mês. Eles querem comprar a maquininha. Eu sei que eu posso comprar a maquininha esse mês. Se daqui 6 meses eu não tiver dinheiro para pagar a maquininha, eu já comprei, eu vendo ela, eu faço qualquer outra coisa. E se a maquininha quebrar, que é a empresa de suporte, né? Não, se a maquininha quebrar, não compra tem o mínimo outra. Sentido. Tipo assim, não vai quebrar, uma maquininha não quebra. Se a maquininha vai quebrar acontecer com uma o quê com a frequência maquininha, dessa, né? Tipo assim, se quebrar uma maquininha com uma frequência grande dessa, tipo, em 1 ano uma maquininha tá velha. Você realmente vai precisar de uma outra tecnologia, alguma coisa, ou você fica o tempão que você quiser, mas é sua, não tá pagando um aluguel daquilo ali. Isso vai funcionar para empresas grandes, uma Renner da vida, óbvio, você aluga, tem um técnico que vai lá, conserta todos os computadores, precisa... É outro esquema, mas o pequeno empresário não pensa dessa forma, né? E eles falaram, não é isso não. A gente acredita no aluguel. Cadê eles aqui no top 25? Manda um beijo pra ele. Um beijo, Cielo. E ainda o assessor era chato pra um cacete, o assessor da Cielo. Chato pra caramba. Muito chato. Ai, gente, viu? Essas informações vocês só têm aqui no GKPB Cast. Tem não, isso não vai pro ar não. Vai sim. Que isso. Vai. Esse cara, ele sabe que ele é chato. Sabe por que ele sabe que ele é chato? Para de falar. Não, eu vou explicar agora, porque essa fofoca é boa. Esse cara sabe tanto que ele é chato que no dia que eu fui pra lá, pra esse rolê da Cielo, eu postei no meu story que eu não tava aguentando mais esse cara. E aí no meu story pessoal. E aí tinha uma empresa, aí tinha um outro cara que trabalhava com esse cara e sabia que era ele que tava comigo. Foi falar pra ele. Aí ele veio me pedir desculpa por ter sido tão chato. Então ele sabe que ele realmente é muito chato. Ele me pediu desculpa por ter sido chato esse dia, mas eu não desculpei não. Ele é chato mesmo, continua sendo chato. Eu não desculpei, não. É isso, a gente tá precisando viralizar e pra viralizar precisa de polêmica, né? Tamo no jogo. Obrigada pela sua nada. contribuição. Um monte de gente com um monte de dinheiro, não tá entendendo o que o pequeno empresário quer, gente. Ai, pelo amor de Chega. Deus. Vamos nada. se resolver no Big Brother. Entendi nada. Vamos. Entendi Big nada. Bro- Vai Sim, amargar reality no show. top 100 agora. A Fazenda. Vamos. O Matheus tá precisando de 5 minutinhos sem perder a amizade com você.
E isso aqui que eu queria falar, que é muito importante. O portfólio inteiro são 158 bilhões nessas 25 marcas e 74% é dessas marcas que a gente falou. E 2 são Ambev. E 2 são Ambev. 3 bancos, 2 marcas de cerveja é responsável por 74% do valor. O brasileiro é formado de cerveja e E dinheiro. dívida. E dívida e De consórcio. de dinheiro não tá muito bem, não. Cerveja e dívida, álcools e dívidas. Álcool e dívida. É, você faz a dívida e afoga as mágoas na cerveja. É isso, é um top 5. Beba com moderação. É sempre importante dizer isso. Mas é isso, gente. Eu achei muito legal, tá? Acho que foi legal também a gente discutir aqui. Meus grandes parabéns aí, vou falar igual a Carol. Meus grandes parabéns pro pessoal da Interbrand, que faz esse relatório há 25 anos. A gente tá aqui dando palpite no relatório alheio, né? Mas é realmente um trabalho muito difícil, complexo e interessante o que eles fazem. E vamos lá, vamos aguardar o próximo, né? Ano que vem a gente já se compromete a fazer de novo e comentar aí as mudanças, né? Que aposta vocês acham? Vai entrar alguém? Vocês Não estão- quero saber de aposta, não. Vocês Aqui não entra Bet, vai ter um bet Não aqui. entra Vai, tigrinho. Sporting Bet. Não entra tigrinho aqui, não. Mas, ó, eu não duvido nada que apareça aqui, tá? Ah, eu acho Uma que é muito bet, difícil. putz. Sim, então. É, isso. Eu acho que é muito difícil. Você acha? Valor de marca pra bet, acho muito difícil. Tem muito, né? É. Cara, eu acho que eu aposto no Nubank continuar crescendo aqui, Também tá? aposto. Aposto no crescimento aí maior do Nubank. Eu acho que o Nubank tem potencial para chegar ali no Banco do Brasil, tá? Embora o Banco do Brasil seja uma instituição aí muito grande já, muito renomada, e não vai chegar agora, obviamente, porque o valor de mercado é muito discrepante quando a gente coloca em comparação aqui, mas tanto o Nubank quanto o Assaí, foi o Assaí? Não. Tanto o Nubank quanto a PagBank me deixaram aqui intrigado com esse crescimento absurdo, tá? PagBank muito ruinzinha de marca, né? Precisa de um rebrand, né? E aquilo, a PagBank ainda entra naquele rolê de que, assim, quando você é pequeno, é muito fácil você crescer. Só que a Nubank não, a Nubank já é grande, e ainda assim ela cresceu 18%. É muita coisa, né? E, pô, fiquei feliz aqui que o Assaí tá na frente do Atacadão, tá? Você é Açaí, consumidor. tô com vocês. Só vamos fazer aí um trabalho de marca aí pro pessoal Os dois começar é do a falar- mesmo dono hoje em dia, né? Ah, é. É do GPA, não é os dois? É tudo do mesmo, todos Não os sei. mercados é tudo do mesmo dono. Só... É tudo metade do Eu não Brasil é sei- do GPA, outra metade do Carrefour e acabou. É isso. E aí, pronto, não é o fim do monopólio. Enfim, vamos seguindo aqui, mas o que eu queria falar? E Queria o falar- Trimais, eu queria- O Trimais ainda está aqui sem nenhum Trimais dono, Zona Norte. viu? Eu queria falar pro Assaí, pra gente tentar resolver esse fenômeno aí das pessoas chamando de açaí. Não sei de onde veio essa cultura das pessoas chamarem de açaí. Muita gente chama de açaí. Eu não sei de onde veio É isso. por causa do S, por causa dos dois S's. Mas tem um acento no I. Mas tá É errado. porque açaí, eu com lembro C do açaí cedilha, com C é. cedilha. Aí que eu vejo 2 S, eu já pronuncio de outra forma, independente É do japonês? acento. Açaí? O Atenção Ju? Porra. Não, maluquice. Eles têm que fazer. Eles fizeram essa campanha, pelo que você falou, mas assim, eles estão impactando quem já sabe pronunciar. Tá faltando de investimento em comunicação, hein? Eu Ah, não Tá fui faltando impactada. fazer igual a Oxo e colocar lá. Se fala Oquis, Isso. Mas tem que entender também pra quê também, sabe? Porque a Oxo foi fazer essa palhaçada aí, foi paulada, coitada. Mas assim, Não mentiu. tomou paulada, mas paulada com todo mundo sabendo falar o nome dela, porque até minha mãe porque sabe. o Matheus chama de Oxo até hoje. Chama não. nada, eu falo Oxo. Não falo Oxo, não. Quem é que fala Oxo? Eu não falo É Oxo, o não. Igor, eu acho que fala Oxo. Eu falava Oxo, todo É, o mundo no Igor, né? escritório falava Oxo, eu comecei a falar Oxo. Aí eles botaram na placa do negócio o Oxo. Aí eu falei, vou voltar, né? Vou voltar a falar Oxo, Deixa eu né? me recolher aqui. Você se sentia aquele marqueteiro que fala Instagram. É Mark Zuckerberg. TikTok. Vou acessar meu TikTok. Gente, ó, Tem gente. vamos encerrar Vamos embora, aqui. pelo Não amor vou de falar, Deus. eu ia- Não. A gente toma um café da manhã em outro momento. Oh, mas essa ia ser boa, ia ser uma. Não vamos, não Apareceu- precisa, não vem com A piadas Cine- prontas e nem com slogan pro nosso lado não. Viu? Não, eu ia falar daquela galera lá, mas aí Não, só quem vem. é conteúdo exclusivo. Não venha com piadas do tio da Suquita pra gente.
Ó, galera, esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado, eu adorei, tá? Eu quero lembrar vocês que o Spotify permite que vocês deixem aí comentários, não só o Spotify, né? Spotify e o YouTube permite que vocês deixem comentários. Qualquer lugar que você quiser comentar, será bem-vindo. Hoje em dia tem Toque. comentário em tudo, você abre ali a Netflix, dá pra comentar, mentira, não dá ainda não. Em algum momento vai Até dar. legenda no story tá querendo Tá colocar rolando agora. né? E aí, ó, quero lembrar vocês, então, que se você estiver aí nos ouvindo, entre lá e deixe o seu comentário pra gente. Qual marca você acha que vai entrar nesse top 25 no ano que vem? Qual marca você acha que teve razão de crescer? Qual marca você acha que teve razão de cair? Qual marca te surpreendeu nessa lista? Tem muitas coisas para vocês interagirem com a gente aí. Deixem as impressões de vocês aí nos comentários. Perfeito. E se vocês gostaram desse episódio e querem que a gente faça do próximo estudo, deixa aí o seu like se você estiver vendo a gente no YouTube. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas no canal, que é muito importante para as plataformas verem a nossa relevância. Vocês viram que é um conteúdo de qualidade aqui, humor, informação. Humor e piadas. Entretenimento. Só humor. É demais, né? Humor incompreendido. Gente, ó, segue a gente nas redes sociais também, tá? A gente é tão legal, a gente gosta de interagir com vocês, a gente conversa com todo mundo que vai interagir lá, responde comentários aqui no episódio. A gente tem comentário pra ler? Tem gente esculhambando com a gente. Eu queria mandar um beijo. A Xuxa. Pode mandar 2. Aproveita aí o espaço. Teve no Spotify um menino que disse aqui, eu não lembro, eu até assisti de novo o podcast, mas não consegui encontrar a parte que a gente fala errado, mas aparentemente a gente falou alguma coisa errada sobre a Milk Moo no da APAS, que ele disse só uma informação, kkkk, a Milk Moo é uma empresa de Goiânia. Então fica aí essa informação. Não sei o que a gente falou, eu assisti o quê? Goiânia! Calma E aí, aqui, ó, que teve eu um quero comentário mandar um agora. beijo. Calma aí, agora, 2 horas atrás, um Ao comentário. vivo. Pano pra manga de roupa. KKKK. Quem deixou aqui foi o Rautar. Boa, valeu. Eu queria mandar um abraço também pra Stephanie aí, que eu tava acompanhando nos comentários do episódio que eu não tava, que a Stephanie falou, o Victor não volta nunca, tô com saudade. Valeu, hein? É muito bom, que eu achei já que ninguém gostava de mim, já que ninguém comenta nada. Aí, pelo menos agora eu tô feliz. Agora, muito obrigado aí, um abraço pra você. Virou Gente. a querida. Você perdeu sua amiga agora, Carol. Já virou amiga do Victor. Eu me senti traída. Eu queria aproveitar e também mandar um beijo pra Gabi, que o arroba dela é sailor.jupiter02, que ela me chamou lá no Nossa, ela é direct. fã de Sailor Moon, será? Deve ser, né? Será? Eu Se acho não que for, ela eu tô maluco. um pouco mística, talvez, Ai, essa vocês deviam ter vibe. entrado nesse assunto já, Carol, que você gosta. Jogos ela- cristais. Joga uns anjos Eu pra cima amo. dela. Inclusive, essa semana eu limpei todos os meus cristais. Depois eu conto mais pra vocês. Mas ela me chamou lá no direct pra gente trocar uma ideia sobre transição de mercado. E, enfim, foi muito legal. E se você também quiser chamar lá pra gente trocar uma ideia, estamos ouvidos, né? Se tiver O muita Victor gente já querendo... falou, tem uns 2 episódios pra trás que o Instagram dele é pessoal, não é pra falar nada de trabalho. Então ninguém vai chamar ele. É isso. Me chama, Quer então. trocar ideia? Na moral, não vem me mandar pauta, falar, vem me cobrar coisa. Não vem me cobrar. Quer trocar ideia na mas moral? aí, ó, essa é a abordagem. Não me manda pauta, mas as pessoas vão ficar com medo de falar com você no Instagram. Ah, mas Viu? aí não tem Ninguém problema. vai falar que tá com saudade. Não tem, mas ela falou nos comentários do YouTube também, tá bom. Bom, é isso, gente. Manda lá no GKPBcast. Se tiver muita gente querendo a nossa opinião, quem sabe a gente não abre aí um negócio novo. Vamos vender consultoria de mercado, fazer podcast ao Fechou, vivo. saímos Isso aí. daqui com um A Carol novo- já tá dando consultoria já. Eu chique. tô, gente, me chama lá. Então, gente, depois da gente falar isso tudo aí, segue a gente nas redes sociais, tá? GKPBcast, muito fácil de encontrar. No TikTok é gkpb.oficial, que sai conteúdo também em relação lá com o GKPB. Temos as nossas redes sociais pessoais também, o Matheus Ferreira é @geekpublicitário no Instagram e Matheus Ferreira no LinkedIn. Eu sou o Victor A. Alexandro no Instagram e Victor Alexandro no LinkedIn. E ao meu lado temos Caroline Ferradosa no LinkedIn e @Carol Ferradosa no Instagram. Você também pode seguir Perfeito. o gkpb.oficial para ficar por dentro de várias novidades do mundo do marketing e da comunicação. Muito obrigado por esse espaço, por conversar com a gente aqui, por bater esse papo legal e a gente se vê na próxima semana. Tchau. Beijos!